Você deseja muito realizar um objetivo, mas sente que não tem disciplina para chegar até este momento da realização? Sente que às vezes até conseguiria alcançar um objetivo, mas tem sem energia, se perde no meio do caminho, começa uma coisa e para. O que você poderia fazer, né, ou pode fazer para melhorar isso na sua vida? Como ser, afinal, mais disciplinado? Como ter mais foco? Como seguir uma espécie de passo a passo para alcançar seus objetivos? Vamos falar um pouco mais sobre isso? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach, estou aqui para te ajudar a ter uma vida com muito mais realização, com muito mais felicidade. E hoje falando sobre disciplina. Disciplina que é um tema cada vez mais recorrente, né, na vida da gente. Não sei se isso acontece com você, mas muitas vezes a pessoa tem dificuldade para estabelecer um objetivo, para estabelecer uma meta. Esse é um primeiro passo para qualquer pessoa que quer ter autodisciplina. Ela saber onde quer chegar. Porque quando vocês perguntam assim, para que ter mais disciplina? Né? Para alcançar o quê? Então você precisa ter um objetivo, precisa ter uma meta bem definida, e que já é um grande ganho, porque tem muitas pessoas que nem têm isso ainda. Então, se você não tem isso ainda, comece por esse ponto. Agora, outras pessoas, um outro grupo de pessoas se sente frustrado, porque fala, Sheila, eu defini o que eu quero, eu defini onde que eu quero chegar, eu defini o que eu quero desenvolver, mas eu não saio do lugar, eu tenho a sensação que eu tô patinando. Aquela sensação assim de estar andando na esteira. Um cliente falou comigo recentemente isso. Às vezes eu vejo que tem um objetivo meu lá na frente, eu tô caminhando, mas aí eu percebo que eu tô numa esteira, eu não saio do lugar. E a disciplina é esse processo de caminhar. E eu falo caminhar porque tem gente que acha que disciplina se desenvolve correndo, usando aí essas metáforas, né? A pessoa define um objetivo hoje, já quer estar virado no girar e amanhã e já ter mexido com a vida toda, e não é assim que funciona. De acordo com a psicologia, quando falamos de algumas soft skills, né, algumas competências ou habilidades específicas, e a autodisciplina é uma delas, a gente fala de um processo de desenvolvimento. São coisas que são adquiridas no decorrer do tempo. Eu, particularmente, não acredito ser possível uma pessoa completamente desorganizada, procrastinadora e que deixa tudo para depois, de um dia para o outro ou de uma semana para outra, virar essa pessoa autodisciplinada e organizada. Não é assim que funciona, tá? É um processo. Tem gente que leva anos para adquirir, para conseguir desenvolver essa competência. E a autodisciplina tem muito a ver com hábitos. Quando você fala de se tornar uma pessoa autodisciplinada, você está falando de viver de um jeito diferente. E talvez seja esse um ponto, assim, não tem como você ser uma pessoa completamente desorganizada na vida pessoal. Sabe aquela pessoa, sei lá, vamos pensar num exemplo, que veste uma roupa e deixa jogado, e que bagunça a casa toda, e que se perde nos compromissos, que não lembra o aniversário da mãe. E essa pessoa que tem a mente desorganizada, digamos assim, né? Ser uma pessoa autodisciplinada e organizada, que faz tudo certinho no trabalho, não é assim que funciona. Você é uma pessoa só. Então, quando você pensa, olha, Sheila, de fato, a autodisciplina é uma competência que eu desejo desenvolver, e o que eu preciso fazer para desenvolvê-la? Você primeiro, né, define o objetivo, que eu falei no início. Segundo, você vai pensar num estilo de vida que vai combinar com essa autodisciplina. Esse estilo de vida provavelmente envolve seu horário de dormir, seu horário de acordar, seus hábitos matinais, a forma como você come, a forma como você se exercita, a forma como você estuda. Eu percebo que tem muitas pessoas que neste ponto se perde, porque aí começa a fazer uma série de atividades desconexas, assim. A pessoa fala, eu faço atividade física, mas por que você está fazendo? E que atividade? A pessoa fica assim, eu como bem, mas ok, e como é que é essa alimentação? Para quê? Com que objetivo? A pessoa não sabe muito bem explicar. Eu fico também com a impressão que tem muita gente vivendo de acordo com os objetivos dos outros. Sabe essa coisa? Tem um influencer no Instagram, no LinkedIn, falando dos 7 passos para uma vida melhor, e eu escolhi atingir isso e quero seguir esses 7 passos. Não é assim que funciona. Eu sou uma pessoa que estou sempre dando muito conteúdo e sugestões aqui, mas gosto de frisar que
não funciona do mesmo jeito para todo mundo. É importante que todos os conteúdos que você absorver, inclusive este aqui, passe por um filtro de uma análise de pensar o que disso serve para mim, o que disso cabe na minha vida, ou que ponto desses realmente vai fazer diferença para mim. E essa capacidade de síntese, de análise, ela vai exigir uma capacidade mental essencial, digamos assim, de se planejar e de fazer filtros, de progredir de acordo com seu próprio parâmetro. E esse é um outro ponto em que as pessoas também se sentem muito perdidas. Então, digamos que a pessoa passou pela fase 1, definir seus objetivos, suas metas. A fase 2, entender o estilo de vida que precisa ser construído para combinar com essa nova habilidade. Aí chega nessa fase 3, é pensar assim, o que disso tudo faz sentido para mim? Eu estou feliz com isso? Porque tem muita gente que associa a autodisciplina àquelas técnicas, sei lá, muitas delas até assim, militares, sabe? A disciplina envolve sofrimento, a disciplina envolve dor, né? Tem técnicas da psicologia, da PNL, que colocam um elástico no pulso para se punir, né? Inclusive funciona em alguns casos. Mas não é só isso. Porque se você quer desenvolver uma vida com autodisciplina, aí pode ser que você até consiga, sabe? Pensa em que frustração seria daqui, sei lá, 3, 4 anos, você se pegar uma pessoa organizada, que planeja as coisas, que cumpre com o que promete, que atinge os seus objetivos, que tem disciplina, que acorda cedo, que faz exercício, que toma o café certo, e se pegar num momento completamente infeliz. Porque não é assim que as coisas funcionam, sabe? Então, quando a gente fala de ter disciplina, para além daquelas coisas como ter uma boa dieta, uma academia, ter o objetivo certo no trabalho, você precisa fazer esse filtro do que me deixa feliz, do que faz sentido para mim e que tipo de desconforto, aí entra um outro ponto muito importante, que tipo de desconforto ou que tipo de tolerância, né, eu preciso desenvolver para alcançar a disciplina, porque às vezes, sabe aquela história assim, de você trocar o prazer de daqui 2 anos pelo prazer imediato. Eu falei recentemente sobre procrastinação em um outro podcast, inclusive sugiro que você depois, se não ouviu ainda, ouça. Eu falo que muitas vezes a pessoa procrastina por isso, ela quer uma coisa, ela quer muito atingir um objetivo, mas aquele objetivo vai exigir que ela pague um preço, que ela se esforce, que ela lide com algum desconforto, e aí ela quer o prazer imediato e não passa dessa fase, né? Como se fosse um videogame que não muda de fase. Quando a gente fala de autodisciplina, sim, vamos passar por algum desconforto, vamos passar por um desenvolvimento do autocontrole. Às vezes vão vir convites muito mais prazerosos, né, muito mais chamativos, digamos assim, atraentes, num primeiro momento, e que você vai precisar dizer não. Você vai precisar dizer não para alguns prazeres, digamos assim, para conseguir desenvolver a autodisciplina. Então, assim, a autodisciplina, segundo grandes autores, inclusive autores filósofos de antes de Cristo, dizem, né, que a disciplina é a mãe do êxito. Então, se você quer alcançar um objetivo, uma meta, se você quer fazer algo que seja muito importante, é importante desenvolver essa autodisciplina. Para mim, foi um exercício muito grande, na época ainda muito nova, de desenvolver a autodisciplina, fazer a graduação, né? Eu sou formada em psicologia pela PUC Minas. Na minha época, eu trabalhava em horário integral e ia para a faculdade à noite. Eu acredito que essa é a realidade de grande maioria das pessoas que estudam, né? Trabalhar e estudar junto. Morava muito longe e para conseguir cumprir com a rotina de leitura, a carga de leitura de psicologia era gigantesca, né? Para conseguir cumprir, eu tive que desenvolver o hábito de ler muito cedo, tipo de madrugadinha, antes de ir para o trabalho. Eu precisei desenvolver o hábito de substituir alguns horários de almoço por fazer trabalhos da faculdade. E eu paguei, é um curso longo, né, por 5 anos. Por 5 anos eu não viajei praticamente, eu não tive prazeres, né, grandes prazeres, porque a grana era curta e eu precisava arcar. Eu era bolsista, 50%, precisava arcar com outros 50% da faculdade, que era caríssimo. Enfim, te contando isso porque se eu não tivesse desenvolvido uma autodisciplina, um mínimo, eu não acho que eu fui a pessoa mais disciplinada do mundo também não, mas se eu não tivesse desenvolvido esse mínimo de autocontrole, de autodisciplina, de tolerância a algum mal-estar, digamos assim, né, de uma certa
facilidade para lidar com certos desconfortos, dizer não para alguns prazeres, eu não teria meu diploma. E estou te dando esse exemplo porque praticamente tudo que a gente define como objetivo na vida da gente vai precisar que a gente lide com algum desconforto, vai precisar que a gente diga não para alguns prazeres para a gente conseguir. E aí, falando de modo prático, tá, Sheila? Entendi conceitualmente, isso tudo faz muito sentido para mim. Como desenvolver isso do modo prático, né? Lembrando que você precisa filtrar e entender o que faz sentido para você. Eu te contando um pouco do que funciona para mim. Ter objetivos claros, fazer uma coisa de cada vez é uma coisa que faz muito sentido para mim, porque tem gente que quer fazer tudo ao mesmo tempo. A pessoa quer ter a casa, ter o carro, ter a faculdade, ter o filho, tudo ao mesmo tempo e fica descompensada emocionalmente, então não funciona. É importante que as decisões sejam decisões mais planejadas, mais calculadas. Então, digamos assim, eu quero, sei lá, fazer uma coisa que vai me dar prazer. Vou viajar no próximo fim de semana, digamos assim. É importante que sente, que calcule o quanto isso vai impactar na sua meta de longo prazo. Se você tem condição financeira, tempo, ou se você vai dar conta, né, de fazer as coisas. Então, analisar com mais tempo. Esse senso de disciplina envolve compromisso, responsabilidade, análise, planejamento. Imagina a autodisciplina como um grande guarda-chuva que tem várias outras competências dentro. Para mim, funciona demais construir uma rotina, sabe? Eu preciso de construir uma rotina. Para mim, funciona muito assim. Ter o objetivo de longo prazo. Eu faço lá no início do ano, né? As minhas metas do ano. Eu divido pelo menos de 3 em 3 meses o que eu preciso conquistar para ter essa meta de longo prazo lá na frente. Isso para mim funciona muito bem. Eu trabalho com agendas semanais, então todo domingo eu dou uma olhada na minha agenda de todos os meus atendimentos, do que eu preciso entregar, do que eu preciso fazer, tá? Eu ainda me perco em alguns compromissos porque ainda faço muita coisa, então eu constantemente estou revendo o que eu preciso fazer menos para conseguir manter com o meu objetivo de longo prazo. E eu também coloco pílulas, digamos assim, né, de descanso e de prazer durante a semana. Por quê? Se você for aquela pessoa excessivamente focada e não tiver prazer nenhum também, você vai cair num ciclo de cansaço, de desânimo, que pode ser que a meta até perca o sentido, que você se sinta desestimulado, sabe? Que você se sinta desmotivado, que você até questione. Então, por exemplo, definir uma meta de longo prazo de, sei lá, ter uma casa própria, casa R$500 mil. Essa é uma meta de longo prazo que exige muita dedicação. Se você não estimular pequenos prazeres, não estipular metas pequenas ali, micrometas de descanso, de lazer para meio do caminho, digamos que você definiu essa meta como 5 anos e que está desenvolvendo disciplina para chegar lá. Se você também não fazer pausas, você não dá conta de chegar lá. Pode ser que um dia você fale assim, chega, não quero nem saber dessa casa mais. Ou então você até conquiste a casa e fala assim, ai meu Deus, eu abri mão de tanta coisa para essa casa que nem compensa. Então, eu estou dando um exemplo de casa, mas isso é para tudo na vida. Se você não tem, se você não curte a jornada, né, se você não curte o caminho, a chegada perde o sentido. Então, a disciplina também vai envolver na sua agenda, na sua programação, ou seja, mensal ou trimestral, você colocar aí pílulas de descanso, de prazeres para você se recompor, fazer o seu caminho mais leve, né? Eu particularmente acredito mesmo que dá para ter um caminho mais leve. Isso vem da psicologia positiva, né? Assim, a gente consegue ser feliz na jornada, a gente consegue ser feliz no caminho, dá para alcançar os objetivos de forma, às vezes demora um pouquinho mais, mas de uma forma mais tranquila do que naquela sangria desatada de correr muito, de ficar exausto e até adoecer. A autodisciplina, então, envolve rotina, envolve planejamento, envolve você ter objetivos claros, envolve você fazer pequenas pausas durante a sua jornada, né? Você ter aí algumas recompensas ou estímulos para que você constantemente progrida. É importante você reconhecer os seus avanços, reconhecer as suas conquistas no caminho, porque tem gente que está tão focado naquilo que não tem, que não consegue perceber aquilo que já conquistou. Aí o caminho vai ficando desafiador também. Então a autodisciplina envolve esse conjunto de competências, né, de objetivos claros, metas claras, planejamento, organização, bons hábitos, uma rotina consistente,
estímulo, recompensa, tolerância à frustração, tolerância ao mal-estar. E tudo isso a gente trabalha no processo de desenvolvimento pessoal dentro de uma psicoterapia, por exemplo. Se você é uma pessoa que tem muito desafio para fazer esse tipo de coisa sozinho, procure ajuda. Na psicoterapia, principalmente a TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, tem um foco muito grande no desenvolvimento de habilidades sociais, soft skills, e eu estou aqui, inclusive, para te ajudar nisso, ok? Compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conseguir. Quero que as pessoas entendam que a autodisciplina não é tão difícil como a gente pensa. É desenvolvido, né? Perfeitamente possível desenvolver, e tem aí um passo a passo para se fazer isso, ok? Um abraço!